Olá, está começando mais um Cenários. Nos últimos dias aí, nas últimas semanas, nós tivemos o resultado das eleições norte-americanas, onde o Donald Trump venceu a Kamala Harris por uma diferença de quase 5 milhões de votos e conquistou a maioria dos colégios eleitorais dos Estados Unidos. Então, hoje, a gente vai conversar com o Igor Macedo de Lucena, economista e CEO da Amero Group, sobre como a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos pode impactar o mundo. Tudo bom, Igor? Seja bem-vindo aos Cenários. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Em dezembro do ano passado, Igor, durante um de seus discursos, Donald Trump disse que seria ditador no primeiro dia de mandato e prometeu tomar uma série de medidas polêmicas logo no seu primeiro dia de volta à Casa Branca. Então, fala pra gente o que é que a gente pode esperar de uma maneira geral sobre esse novo mandato do Donald Trump. Olha, eu acho que quando ele fala ditador, acho que ele está fazendo de uma maneira extremamente figurada, do ponto de vista de que ele vai tomar atitudes críveis, né? Não acho que ele vai tentar dar um golpe nos Estados Unidos, nem coisa desse tipo. Mas a partir do momento que ele forma uma equipe que tem uma lealdade muito grande a ele, mas principalmente comungam da ideia de situação em uma guerra comercial com a China, a necessidade de fechar fronteiras, expulsar imigrantes ilegais, diminuir impostos para as empresas, ele aparentemente não vai perder tempo, né? Eu acho que, diferentemente do primeiro mandato, onde ele trouxe uma parte do establishment americano do Partido Republicano, ele traz agora pessoas que são literalmente trumpistas do seu próprio movimento, o Make America Great Again, o MAGA. E eu acho que isso está muito claro, está muito nítido que a gente espera que todas as suas promessas de campanha se tornem realidade, se não na sua totalidade, ainda parcialmente delas. E como que a vitória do Donald Trump pode influenciar tanto as políticas interna como externa e a economia dos Estados Unidos nos próximos anos? Olha, no primeiro momento, a desregulação de mercados, aumento de produção de gás, petróleo, tudo isso deve impulsionar a economia americana pelos próximos 4 anos. A palavra crescimento, growth, vai ser um moto em que o mercado americano, as ações já precificam isso. Ao mesmo tempo, as tarifas que ele vai colocar podem e vão causar um aumento de preços. Então, a gente pode ver um cenário de crescimento com inflação. Isso pode trazer uma pressão para que o Banco Central, em algum momento, o Federal Reserve, traga mais a taxa de juros para cima, e agora está num viés de baixa. Mas, fundamentalmente, a gente vai ver um cenário onde o dólar vai estar muito mais pressionado. Isso significa que as pessoas vão procurar o mercado americano, seja acionário, seja pelo risco internacional. E para o Brasil, isso gera uma situação difícil, já que o Brasil, quando tem o dólar apreciado, termina tendo um impacto negativo na inflação, porque os produtos brasileiros, como uma maneira geral, aumentam de preço e torna isso cada vez mais complexo. Durante o primeiro mandato, né, Donald Trump adotou uma postura mais isolada em diversas questões globais. Então, você acredita que essa postura ela vai ser retomada? E quais seriam as possíveis consequências desse posicionamento para o equilíbrio geopolítico mundial? Eu acho que não vai ser uma posição isolada, eu acho que sim, ele continuará com sua política internacional que ele mesmo faz, as diplomacias, a, né, a chamada diplomacia presidencial, mas o fato dele ter colocado como secretário de Estado Marco Rubio, com visão de América Latina, uma visão contra a China, contra o Irã, vai fazer com que os Estados Unidos tenham posicionamentos claros no ponto de vista internacional e vai sim atacar o que ele chama de eixo do mal. Então, eu acho que o isolacionismo vai ser muito menor do que o que nós assistimos no passado, mas ele vai ter muito mais um intervencionismo para tentar projetar o poder americano no exterior, que não seja apenas por invasões militares ou dar dinheiro para países aliados. Acho que vai ser, de fato, uma política muito parecida com o que a gente viu um pouco na década de 80. E de que forma a liderança de Trump pode afetar a relação dos Estados Unidos com seus principais aliados da OTAN, né? Existe aí o risco de desentendimentos ou de uma mudança nas alianças? Ele já sinalizou alguma coisa em relação a isso? Ele já sinalizou isso de uma maneira muito clara, que poderia até deixar a OTAN, mas, ao meu ver, isso parece muito mais
uma espécie de ameaça, né? Ele é uma pessoa extremamente comercial. E eu acho que foi até bom isso para a OTAN, porque os membros da OTAN não estavam gastando o mínimo de 2% para estabelecido na área de defesa. E hoje já tem estados gastando 3, 4, 5, principalmente do leste da Europa. Então isso deu uma espécie de wake-up call para os países da OTAN, para que eles façam a sua própria segurança e que não dependam unicamente dos Estados Unidos, que um dia isso ocorrer, e eu acho que Donald Trump, fazendo esse aviso ou essa ameaça, nos coloca em uma situação um pouco diferente. Não acho que. Por que eu acho que isso vai ser um longo prazo positivo? Porque no longo prazo esses países vão sim se armar mais e fazer suas próprias políticas de defesa da Europa. E que isso já era necessário há muito tempo, principalmente o investimento em tecnologia militar, que gera desdobramentos em tecnologia civil, na Europa estava muito baixo. Então, Trump tinha razão nesse momento. Trump é um dos pontos de política internacional que pode parecer radical, mas Trump tinha razão nisso, na crítica da OTAN e como ela rapidamente, em 4 anos, vem se transformando para se adequar a uma nova realidade. Na verdade, funciona como uma espécie de alerta para tirar essa dependência dos Estados Unidos. É mais ou menos isso? Exatamente. É mais ou menos uma espécie de alerta para tirar a dependência dos Estados Unidos. Acho que a gente pode colocar dessa maneira. Certo. E como que você avalia essa reeleição do Trump? Como que essa reeleição do Trump pode influenciar o apoio dos Estados Unidos no conflito da Rússia com a Ucrânia? A gente sabe que ele tem uma certa ligação com o Putin, né? E aí, como que fica agora? Olha, eu acho sinceramente que o presidente Vladimir Putin vai, vai ter uma negociação com o presidente Donald Trump. Acho que vai passar também pelo presidente chinês Xi Jinping, já que a China é a maior a país que suporta financeiramente, que ajuda financeiramente a questão da Ucrânia. Eu acho que isso está muito nítido. Então, meu ponto de vista é que Trump vai querer fazer uma marca no seu próprio governo. E a marca do seu próprio governo vai ser como eu consigo encerrar os conflitos internacionais, seja na Ucrânia, seja no Oriente Médio, para se diferenciar de uma política externa fraca que ele impõe, que seria a política de Joe Biden. Então, acho que isso vai ser muito rápido, acho que os conflitos vão encerrar, mas a gente não sabe como vai. E aí, o risco que pode ocorrer seria encerrar cedendo territórios ucranianos para a Rússia, que foi o que aconteceu mais ou menos na Polônia na época da Segunda Guerra, o que fez com que Hitler avançasse sobre outros territórios. Independente do que vai acontecer nesse conflito, o que não pode acontecer é o avanço de territórios além da Ucrânia, que obviamente o certo deve ser uma devolução dos territórios que foram tomados, anexados para os próprios ucranianos. E agora falando do conflito do Oriente Médio que você acabou de citar, né? O Trump, ele teve um histórico de forte apoio a Israel durante seu mandato anterior, né? Inclusive, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu comemorou a vitória do candidato republicano e disse que ela representa um poderoso compromisso com a grande aliança entre Israel e os Estados Unidos. Então, como que a nova presidência pode influenciar a situação atual no conflito entre Israel e Palestina? Olha, eu acho que esse aí já é mais fácil de resolver, mas de uma maneira muito mais radical. Acho que Donald Trump não vai se importar da maneira que Israel faça a resolução do conflito. Acho que se Israel mesmo atacar o Irã de uma maneira muito radical, os Estados Unidos vão simplesmente aceitar isso e até mesmo apoiar um ataque contra o Irã, já que o Irã é visto pelos Estados Unidos como um dos membros do eixo do mal. Então, Israel estaria, entre aspas, livres de qualquer crítica, principalmente contra civis, que seriam vítimas, infelizmente, desse conflito. Mas os Estados Unidos forçariam outros países, como por exemplo a Arábia Saudita, a aderir ao acordo de Abraão, né, que normalizam as relações com Israel. Então, os Estados Unidos talvez entrassem por essa vertente dos acordos de Abraão, enquanto o Israel entraria militarmente contra os inimigos dos dois países. Talvez seja a maneira mais óbvia de encerrar esse conflito e que a gente pode ver acontecer nos próximos meses, né? Eu acho que esse é muito mais simples de resolver do que, de fato, o conflito no leste da Europa. Entendi. E
no caso aqui do BRICS, né? O BRICS ele tem se fortalecido como um contraponto aos Estados Unidos no cenário global. Então, como que a vitória de Trump pode afetar as relações entre os Estados Unidos e os países desse bloco, especialmente Brasil, China e Rússia? Olha, eu acho que os BRICS em si não se viam como um contraponto, mas o BRICS expandido sim via-se contra um contraponto, e não tem no BRICS expandido uma visão única comum econômica, mas muito mais um instrumento de projeção de poder da China contra, sim, a hegemonia americana e europeia. Então, isso eu acho que isso é muito negativo, eu acho que isso traz uma visão de, entre aspas, sul global liderado pela China, que o Brasil termina indo a reboque e pode ser muito negativo a partir do momento que o Brasil passa a tomar posições e lados de nações autoritárias, como Cuba, Venezuela, Irã, Coreia do Norte. Para mim, eu acho que isso é inaceitável. Eu acho que o BRICS perde o sentido de existir e nos coloca em uma situação ruim contra aliados históricos, como, por exemplo, a França, Itália, Alemanha e Estados Unidos. Então, acho que o BRICS expandido vira um instrumento de progressão de poder onde nós não precisamos fazer parte. E você acredita que essa vitória do Trump, né, você acha que ele vai intensificar as parcerias dos países do BRICS e intensificar também a busca por maior autonomia frente ao dólar? Eu acho que essa tentativa de autonomia frente ao dólar é uma tentativa fadada ao fracasso. Não existe nenhuma outra moeda, nem mesmo o euro, que possa substituir o dólar, e que nenhum dos países que de fato, né, fazem negociações ou empresas trocariam seus caixas e suas operações por yuans que não são conversíveis, por reais ou por outra moeda. Então, eu acho que esse tipo de ideia de criar um sistema financeiro paralelo não tem respaldo na realidade. E eu acho que é uma tentativa muito mais russa, de tentar escapar das sanções, e chinesa de futuramente não ter sanções. Mas eu não vejo que isso seja positivo para nenhum país. O Brasil pode até reclamar que o dólar cria problemas, mas os problemas do dólar são consequências de uma política fiscal mal resolvida, e que isso ocorreria independente de ser o dólar, o euro ou qualquer outra moeda que estivéssemos no nosso poder. Tudo é uma questão dos objetivos do próprio país. E como a política econômica do Trump pode influenciar os mercados europeu e asiático, especialmente considerando o comércio, a segurança energética e a competição tecnológica? Olha, os mercados asiáticos vão ser pressionados, para mim não há uma dúvida em relação a isso, é uma questão de tempo. Agora, ele vai fazer medidas protecionistas, tentar que empresas de alta tecnologia da Ásia venham para os Estados Unidos, talvez até mesmo barrar a exportação de chips de alta capacidade, mas isso já havia sido feito, né? Eu acho que o grande problema na Ásia vai ser a China vai ser a grande vítima de grandes sanções americanas, e ele já tem um discurso preparado, um discurso que os produtos chineses são produtos abaixo do preço de custo, e que o mundo inteiro está, entre aspas, naufragado de produtos chineses que, que alteram a relação de compra das pessoas. E que, para isso, eles precisam ser taxados, para que essas taxas façam com que eles, entre aspas, representem o valor real deles. Isso tem sentido? Tem. Muitos dos produtos chineses são, de fato, são subsidiados, muitos são muito mais baratos do seu preço de custo. Agora, a solução é por tarifas? Acho que não. Acho que não é a solução, a história mostra isso, mas eles vão ter, de fato, meio que uma espécie de história para contar. Outros países do Sudeste Asiático, Índia, Japão, Tailândia, Indonésia, acho que vão ter menos problemas. Acho que a economia deles vai ter mais ou menos as mesmas situações que a economia brasileira ou que as economias europeias quando o impacto francês ou quando o impacto americano vier, porque eles já sabem mais ou menos o que fazer. Em seu discurso de vitória, né, na Flórida, Trump deu declarações referentes ao fechamento da fronteira com o México e prometeu uma ampla política de deportação em massa. Em sua fala, ele dizia o seguinte, abre aspas, se a coisa piorar, vamos ter que fechar nossas fronteiras e impedir que esse pessoal continue a entrar, fecha aspas.
Então, eu te pergunto, quais são as possíveis consequências de uma política migratória mais restritiva para o próprio mercado de trabalho americano e para os setores que dependem de mão de obra imigrante? Exatamente. O grande ponto que, muito mais perigoso do que as políticas de tarifas, são as políticas imigratórias. Você tem uma quantidade enorme de imigrantes ilegais que podem ser deportados, e que esses imigrantes representam uma base de pessoas que trabalham e que têm, como é que eu posso dizer? São a base da economia. Se eles basicamente forem deportados, além de um custo bilionário para a economia americana, o grande ponto é que você vai ter americanos que não querem fazer esses serviços de baixa qualificação, ou seja, você vai ter uma pressão sobre salários e sim uma grande pressão sobre preços, porque grande parte de serviços de baixa qualificação são feitos por imigrantes ilegais. Então, acho que o meu grande ponto de preocupação é essa imigração pode até resolver um problema de, ah, de pessoas, de segurança, porque existem sim gangues, existem sim uma situação complicada, mas o mais problemático vai ser um desequilíbrio no mercado de trabalho americano que geraria uma grande inflação e também falta de funcionários em setores com baixa produtividade. Acho que esse seria o maior problema. No primeiro momento, ele vai, vamos dizer assim, sanar o andor do povo americano, que é a questão dos imigrantes ilegais, mas isso aí a longo prazo a gente pode colocar aí que não vai ter, vamos dizer assim, o retorno desejado. Provavelmente não, provavelmente vai criar um outro problema. É isso que fica um pouco na cara do que poderia ocorrer. Certo. E agora, Igor, para a gente encerrar aqui o nosso cenário, eu vou abrir aqui um espaço para você fazer suas considerações finais, tá bom? Eu acho que o que o governo brasileiro deve fazer quando a gente está falando sobre mudança no governo de Donald Trump é uma questão muito clara. A gente precisa de novas ideias, né? A Acordo Mercosul-União Europeia que não saiu precisa voltar à pauta. A gente precisa entender que a economia verde e até mesmo todo o investimento que o estado do Ceará e outros países fizeram em hidrogênio verde, muitos deles podem não se tornar realidade, porque a economia de petróleo e gás vai avançar fortemente sobre o governo Trump. Então a gente vai precisar sair fora da caixa e entender que é necessário uma nova política externa, uma nova visão econômica e um cenário de Donald Trump que sim tem como visão básica a melhora na qualidade de vida da população, diminuição de preços, independente de meio ambiente, independente de política externa, independente de políticas de gênero. O objetivo dele é muito claro: é economia, economia, economia. Então a gente precisa fazer o mesmo nível de pensamento. Muito bem. E com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Igor Lucena, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.